quarto ano, hoje é quarta-feira, dia 15, já pintei o calendário. Neste vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre língua portuguesa. Então abra um livro de vocês lá na página 187. No exercício 4 ele fala assim: copie as palavras abaixo nos quadros em branco na tabela inicial, nos lugares corretos. Você deve considerar as descobertas feitas até aqui antes de decidir se essas palavras devem ser acentuadas ou não. Então aqui nós temos 9 palavras. Vocês devem colocar a acentuação no lugar certo, voltar lá onde a gente tem as tabelas, vai ter algumas linhas sobrando. E vocês devem colocar essas 9 palavras distribuídas na paroxítona, na proparoxítona e nas oxítonas, ok? No exercício 5, agora que você já está craque em acentuação, encontre os 4 erros no poema a seguir. Então, esse poema, existe 4 erros de acentuação, tá bom? Vocês devem aí dar uma circulada mostrando onde estão esses erros. Agora vamos à correção. As 2 palavras que devem ser acentuadas e não estão são... Aí vocês anotam 2. Letra B. As 2 palavras que não deveriam estar acentuadas e estão são... Anota mais 2, certo? Na página 188, no exercício 6, ele fala assim: veja só que interessante, o uso ou não de um sinal de acentuação pode modificar o sentido de uma palavra. Observe. Então, eu coloquei aqui. Tá vendo? Aqui nós temos o caqui. O caqui é uma fruta. E aqui nós temos o caque, que é uma cor. Aqui eu tentei se aproximar ao tom de areia, tá bom? Que é o tom da cor caque, certo? Na primeira bolinha, ele fala assim: o mesmo acontece com os pares de palavras a seguir. Veja só. Então, a gente tem o camelo e o camelô, maio, que é o mês de maio, e o maiô, que a gente usa na praia, bebe, que é quando a gente bebe algum líquido, bebê, que é o bebezinho, pais, que são os nossos pais, país, que é o nosso país, Brasil, certo? Na segunda bolinha ele fala: escolha um par de palavras acima e faça com elas uma única frase. Então aqui eu escolhi o bebe e o bebê, criei a minha frase: o bebê bebe leite, tá bom? Vocês podem escolher entre essas opções, tá? Não é só uma palavra, tem que ser o par. No exercício 7, fala assim: não resistimos à tentação de propor a você um último desafio. Para dar sentido à frase abaixo, é preciso acentuar apenas algumas palavras. Será que você consegue realizar essa façanha? Vamos lá. Então, qual é a frase que nós temos aqui? A sabiá sabia que o sabiá sabia assobiar. Porém, tá faltando alguns acentos. Tá vendo só? Algumas acentuações. Então, vocês devem colocar no lugar correto, certo? Na página 189, vocês têm um textinho, tá bom? Um poema. Seria incrível se pudéssemos guardar boas memórias em uma caixa, não é mesmo? E quando elas estão na poesia, tudo fica melhor. Então, vocês vão ler, tá bom? 2 dúzias de coisinhas à toa que deixam a gente feliz. Na página 190 é uma interpretação de texto. Então, lê o texto e responde as questões. Na página 191 e 192 é uma produção de texto. O que vocês devem fazer aí? Assim como o poeta, você já parou para pensar que coisas bem simples podem nos deixar realmente felizes? Então, pense livremente em algumas dessas coisinhas à toa, que trazem felicidade. Faça uma visita às suas lembranças mais gostosas. Pense na família, nos amigos, experimente novamente aquelas sensações. Pronto, aí estão elas. Faça essa lista nas linhas abaixo, sem se preocupar com mais nada. Então, por exemplo, o que seriam essas coisinhas à toa? Passar um final de tarde com a família, assistir um filme, andar de bicicleta, ir ao cinema, tá bom? Na página 192, no quadrinho, ele pede o seguinte:
Agora, produza seu quadro poético, ilustrando as coisinhas à toa, descritas em seu poema. Então, vocês vão pegar algumas coisinhas que vocês escreveram e transformar num desenho, certo? Na lição de casa, é a página 238 e 239. O que vocês devem fazer na página 238? Leia o poema a seguir. Então, vocês vão ler este poema e vão perceber que tem algumas palavrinhas grifadas em vermelho. Letra A. Escreva as palavras destacadas no poema, colocando uma sílaba em cada quadrinho. Comece sempre do último quadrinho para trás. Observe o exemplo. Então, aqui, nessa fileirinha, você deve colocar todos os nomes e onde tem cada quadradinho, separar a sílaba, tá bom? Na página 139, em todas as palavras, pinte o quadro que contém a sílaba tônica. Lembra que a sílaba tônica é a sílaba forte. Organize-as na tabela abaixo, de acordo com a sua tonicidade. Então, as mesmas palavras, vocês vão jogar aqui e vão colocar se ela é proparoxítona, paroxítona ou oxítona. No exercício D, assinale a alternativa correta, de acordo com o que você observou até aqui. Então, tem 3 opções, vocês vão escolher entre essas 3. 2. As palavras abaixo foram retiradas do poema. Pinte apenas os quadrinhos que apresentam monossílabos tônicos. Então, lembra, monossílaba, uma sílaba, que tem um som bem forte. Aí vocês pintam, tá bom? Por hoje é só, até a próxima aula.